A paz do Senhor, a todos que estão nos ouvindo. Eu estou com uma pessoa aqui do meu lado, a missionária, e ela vai dar um depoimento. Então fique ligado aí no seu canto, no seu lugarzinho, só ouvindo, mastigando a palavra de Deus. Amém, amados. Meu nome é Silvia Medeiros, eu sou missionária chamada por Deus, amém? Eu tenho 8 anos de convertida. 8 anos de convertida ao Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu tinha 2 anos de igreja, 2 anos de nova convertida mesmo, Deus ele usou um vaso para poder me dizer que Ele iria me levar a muitos lugares para pregar a palavra dele. E a minha primeira viagem missionária foi realmente com 2 anos de convertida, 2 anos de nova convertida. E a primeira viagem que Deus me levou foi a tribo Kaiowá-Guarani, que fica na divisa do estado do Mato Grosso do Sul e Paraguai. Foi uma viagem para mim que Deus ele falou que Ele ia mudar a minha história, que quando eu voltasse, eu voltaria diferente de tudo que eu era. E Deus ele fala e Ele cumpre. Porque Deus ele nos leva para dar. Mas da mesma maneira que Ele nos usa para dar, Ele fala com a gente de uma maneira muito diferente, muito sobrenatural. Ele trata também do missionário no campo. E Deus ele me tratou da seguinte maneira: se você está na sua casa comendo arroz, feijão e ovo, dê glória a Deus porque você tem arroz, feijão e ovo para você comer. Come sem murmurar. Porque na tribo Kaiowá-Guarani eu vi pessoas comendo tão somente arroz cozido em sal, sem óleo. E eu vi pessoas, irmãos em Cristo, como eu e você, comendo tão somente mandioca cozida na água, nem sal tinha. E às vezes nós como cristãos, murmuramos por muito pouco. Nossas igrejas são igrejas lindas, luxuosas, com ar-condicionado. E lá eu pude ver um povo adorador, mas adorando a Deus debaixo de uma cobertura de palha. E o banco não era um banco nem de cimento, era um banco de gravetos, de tronco de árvore. O chão era chão batido. E ali eles ficavam 2, 3, 4 horas adorando a Deus sem cessar e o fogo de Deus caindo. E às vezes a gente passa no culto 1h30, a gente está olhando no relógio, a gente está querendo acabar o culto, Deus quer mover. É desse jeito. E tem todos os luxos, tem todo um ambiente para adorar o Senhor e a gente deixa de adorar por tão pouco. E lá Deus ele me mostrou a miséria do povo, um povo esquecido no meio do mato, lá na fronteira com o Paraguai, terra que ninguém quer ir. Para a gente ir de uma tribo a outra foram 2 horas dentro de um caminhão. E caminhões de quê? Que carregava animais, que carregava porcos. Minha primeira viagem missionária eu levei um sapato de salto alto. E Deus falou assim para mim: salto alto na minha obra não, tira. Deus não deixou eu usar o salto alto. Eu fui de chinelo, voltei para casa com minha unha toda preta. 2 meses para tirar aquele barro lá da minha unha. E lá, e Deus ele me tratou do meu coração e me fez dar valor a tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho Deus me deu. E Ele me fez dar valor a tudo. Porque eu vi um povo passando fome. Eu vi um povo dormir, não porque é índio, não. De repente a cultura deles os leva a viver assim, não. Eles vivem assim até hoje por falta de recursos, por falta de ter uma sociedade que acolha e que ajude. Quando o povo é excluído pela sociedade, Deus levanta o missionário para ir lá. Ser missionário é cuidar daquele que ninguém quer. É o excluído, o preferido de Deus, é o marginalizado, é a prostituta, é aquele que está lá no bar bebendo, é aquele que está se prostituindo, é aquele que está se drogando, é o índio que está lá dentro da selva. São esses que Deus quer, porque ninguém quer, mas Deus prova que Ele quer. E Ele levanta o missionário. Então a minha primeira viagem missionária, Deus me tratou nisso, sabe? Ele me fez voltar mais humilde, mais gente, me fez amar. Quando você ama o seu próximo, você não tem preconceito de nada. Você não tem preconceito se ele tomou banho. Você não tem preconceito se você está bebendo água no copo sujo. Porque lá eu senti sede.
o índio me veio com uma canequinha, mas tava tão suja aquela caneca. E aquela garrafa de água era água do rio, água que eles bebem. E eu tava com muita sede. E eles vieram com muito amor para me dar água. Eu falei, Jesus, e agora? Vou beber água nesse copo. Bebi. Oh, glória. Bebi. E assim, então Deus, ele te trata nisso. O missionário, você não pode ter frescura, não pode ter salto alto, não pode ser cheio de não me toque. É você amar, é você abraçar aquele que está sujo nas ruas, entendeu? E assim, Deus, ele tem feito muitas coisas na minha vida a respeito disso. Voltei mais humilde, voltei mais gente, entendeu? Ser missionário é você amar com o amor de Cristo. Não tem como você fazer missões se você não amar o seu próximo. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, todo o teu coração, não é? E qual é o segundo maior mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não posso querer o mal para eles, porque eu não quero o mal para mim. O mal que eu não quero para mim, eu não posso querer para eles. Se eu não quero ir para o inferno, eu vou querer e vou deixar que o meu irmão vá. Não posso fazer isso. E Deus, ele me fez isso, sabe? Ele colocou um amor no meu coração muito grande pelas almas. Por quê? Porque missões, meus amados, é você renunciar. É uma renúncia, uma obra de renúncia. É você renunciar ao seu colchão de mola. É você renunciar ao seu chuveiro elétrico com água morninha. É você renunciar ao seu arroz, feijão e a sua batata frita para ir lá na Bolívia comer um arroz misturado com leite e dizer que tá gostoso. Porque senão você fica com fome. É uma obra de renúncia. É você dormir no chão, às vezes até no chão puro, sem colchonete. É você estar convivendo com um monte de pessoas diferentes de você, com suas diferenças. Às vezes pode até criar um atrito, mas você tem que suportar aquilo. É você não ter banheiro para fazer as suas necessidades e você ter que fazer no mato. Por que isso tudo? É uma renúncia para ir resgatar as almas, porque obra missionária é obra de resgate de vidas. São vidas que foram sentenciadas por Satanás, são vidas que estão oprimidas pelo inimigo, que o inimigo já escreveu uma história de derrota. É você abrir mão de tudo isso e ir lá. Levar uma palavra e dizer que Deus transforma, que Deus muda, que Deus liberta. Vi muitos milagres no campo missionário. Muitos milagres de Deus eu vi. Eu vi Deus curar, eu vi Deus libertar. Uma outra experiência que eu gostaria de contar bem rápido. Nós tivemos ano retrasado, no ano de 2013, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Lá onde teve aquele incêndio daqueles jovens que morreram na boate, nós estivemos lá. Aquela obra missionária foi uma obra muito árdua, porque aquele lugar hoje, atualmente, ele tá tomado por bruxos e feiticeiros. Migrou. Muitas pessoas dizem que o estado mais feiticeiro é o estado da Bahia. Não mais. Porque ele era um estado muito visado, né? Muitos feiticeiros, bruxos, tudo concentrado no norte e no nordeste. Não, desceu para o Rio Grande do Sul. Nós estivemos lá, meus amados, cada esquina um centro de macumba. Quando a igreja passava, eles corriam tudo. E aquele massacre, aquele incêndio que teve, eu acredito que foi uma oferta, foi um sacrifício, eu acredito. Porque nesse momento que nós tivemos a notícia do incêndio na boate, nós estávamos em Ribeira do Amparo, na Bahia. Aí tinham falado, nós tínhamos passado em frente a essa boate, onde teve o incêndio. E a primeira coisa que o Espírito Santo me falou foi oferta a Satanás. E eu permiti, sabe por que Deus permitiu? Porque Ele fala. Ele dá a oportunidade para as pessoas se converterem dos seus maus caminhos. Tanto que 6 meses antes nós tínhamos feito uma obra, Deus fez uma obra, Ele alugou um ginásio, as pessoas se manifestavam, Deus curava, Deus jogava a enfermidade para fora. Deus agiu com muito poder e maravilha naquele local. Só que alguns não recebem. E Deus acaba permitindo. E a gente tem que ter noção do seguinte:
Você que não pode ir ao campo missionário, invista em missões, invista naquele que vai. Porque a obra missionária, ela se faz verdadeiramente com os pés dos que vão, né? Com os joelhos daqueles que estão orando na retaguarda. É importantíssimo o ministério de intercessão. Porque através da oração Deus livra o missionário. Através da oração Deus abre portas para abençoar financeiramente. Através da oração Deus abre patrocinadores. Através da oração Deus ele usa o missionário com poder e glória. Então você que é intercessor, interceda pelos missionários da sua igreja. Dobre o joelho, levante um clamor. Você que não pode ir, mas tem condições financeiras, patrocine um missionário. Seja um patrocinador da obra de Deus. E Deus me dá aquela palavra dos valentes de Davi. Davi, a cidade de Siclac, ela foi saqueada, né? E Davi pergunta ao Senhor: Senhor, posso ir à guerra? Ir lá para pegar, para tomar de volta, né? O que os amalequitas tinham tomado. E a Bíblia diz que mas 200 ficaram porque esses 200 estavam cansados. Mas os cansados, eles ficaram, mas eles não ficaram à toa. Eles ficaram guardando as bagagens. Então Deus, ele me faz pensar que tem aqueles valentes que vão, mas tem aqueles valentes da retaguarda, porque eles ficaram vigiando as bagagens para que os inimigos não saqueassem. Então Deus, ele me faz pensar que aqueles que ficam guardando a bagagem são aqueles que ficam intercedendo pelos que vão, que são os profetas que ficam na torre de vigia, que fica vigiando quando o inimigo vem para tentar roubar aquilo que é do missionário que vai. Aí eu fecho essa palavra dizendo que Davi vai, ele toma tudo de volta, pega os seus despojos, e quando ele volta, ele reparte tudo igualmente. Mas a Bíblia vai dizer que dentre eles existiam alguns que não queriam que Davi repartisse o despojo igualmente, porque achavam que os que tinham ficado não mereciam receber da mesma porção. E Davi disse que não. Há tantos que foram quanto os que ficaram receberam igualmente. E Davi foi além. Até aqueles que não foram, até aqueles que não ficaram guardando as bagagens, até os outros que não tinham nada a ver, receberam parte dos despojos. O que eu aprendo com isso? Que com uma obra missionária todos ganham. Como todos ganham? Porque são almas que Deus resgata e traz para o seu reino, a igreja do Senhor crescendo na terra. Cada alma que se converte é vitória para o povo de Deus. É menos um nas mãos de Satanás. É o reino de Deus se multiplicando. Então, a igreja só tem a ganhar na obra missionária. Só tem a ganhar. De repente está lá um mendigo na beira da rua, Deus, ele transforma e faz dele um pregador da palavra, né? Tem a prostituta, né, no prostíbulo, Deus vai lá e resgata e faz dela uma missionária. Então o reino de Deus só tem a crescer com a obra missionária. Amém, irmão? Sejam colaboradores. Muitas coisas eu poderia falar aqui, muitas experiências que eu vivi. E campo missionário é campo de guerra, é campo de batalha. Onde o inimigo não brinca de ser inimigo, onde ele não brinca de matar, ele vem com tudo na vida do missionário. O missionário, ele é o soldado de linha de frente, porque são aqueles que estão dispostos a ir e guerrear com Satanás face a face. São poucos, poucos têm essa coragem, poucos têm essa disposição, porque sabem que é difícil, sabe, muitos não querem, amém? Mas eu peço à igreja que orem pela Líris, orem para que Deus dê unção de ousadia, de coragem, de determinação, de poder para ir resgatar. Não deixe de orar por elas, não. Não deixe de contribuir com elas, não. Seja de que maneira for. Porque Deus, ele tem uma chamada muito especial na vida dessas varoas. Amém? E agradeço pela oportunidade de fazer. Meu olhar
pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Senhor Jesus, Ele chama homens e mulheres para fazer a sua vontade. E se você aí que está me ouvindo deseja cumprir o ID do Senhor, levar às nações a salvação, a cura, cante comigo. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, quero ser profeta.